Agora, nesse finalzinho de aula, a gente vai mostrar a equivalência entre as expressões regulares e os autômatos finitos não determinísticos com transição vazia. A gente vai ver que o poder das expressões regulares para descrever é o mesmo dos autômatos. A gente pode ver esse fato aqui, com esse exemplo, onde a gente tem a expressão regular representada por esse autômato também. Então, a gente tem aqui, ó, AB. Várias vezes AB vai ser iterado, pelo menos uma vez. Para esse exemplo ficar certo, essa aqui tem que ser estrelinha. Então, porque a cadeia vazia também vai fazer parte do conjunto de aceitação, né? Com aquele autômato que a gente tem ali, a cadeia vazia também vai ser aceita. Mas, enfim, esse autômato é equivalente a essa expressão que está do nosso lado esquerdo. E existe um resultado que fala que qualquer autômato pode ser mapeado em uma expressão regular e vice-versa. Qualquer expressão regular pode ser mapeada em um autômato. A gente vai apresentar para vocês um procedimento que mostra como converter uma expressão regular em um autômato com transições vazias. Existe também o procedimento para converter um autômato determinístico em uma expressão regular, mas esse a gente não vai ver, só por questão de tempo, mas ele existe. Se você quiser consultar no livro, você vai encontrar. E o nosso procedimento ele vai ser feito por indução, no sentido em que a gente vai ter 3 casos base, em que o autômato que reconhece a linguagem que contém apenas a cadeia vazia, é esse autômato que tem Q0 como estado de aceitação. O autômato que reconhece a linguagem vazia é um autômato assim, que não tem estado de aceitação. Já o autômato que aceita a linguagem representada pela expressão regular R, lembrando que é a cadeia A, é esse aqui, ó, que começa em Q0, quando lê A, para em um estado de aceitação. Esses são os 3 casos base, e a gente vai tentar construir o nosso autômato a partir da expressão regular, a partir desses casos bases e de mais algumas operações. Bom, a operação que a gente vai fazer, a gente vai primeiro, né, supor por hipótese que o nosso autômato ele reconhece que a gente tem um autômato que reconhece uma expressão regular, que a gente vai chamar aqui de RI. E ele é representado por essa máquina NI aqui. Então, por hipótese, suponha que eu tenho um autômato que reconhece uma expressão regular. Tá? Só suponha isso. Agora eu vou mostrar para vocês que a gente pode representar uma expressão regular com N mais 1 operadores como sendo a soma de outras 2 expressões regulares, ou a concatenação, ou mesmo a iteração de uma outra expressão regular. Então essas outras expressões aqui, elas são menores do que a minha expressão, que tinha N operadores. Com isso, suponha que a gente tem agora 2 expressões regulares, que são formadas R1 e R2, e elas são reconhecidas pelas máquinas N1 e N2. Bom, se existem os autômatos que processam, então, para fazer a união desses 2 autômatos, para reconhecer R, basta a gente criar um novo autômato com um estado Q0 aqui, e um estado final F0, e fazer uma transição vazia, tanto para o autômato que reconhece a primeira linguagem, quanto para o autômato que reconhece a segunda linguagem. Então a gente tem 2 transições, uma para cima, outra para baixo, e aqui a gente vai fazer o processamento normal do autômato e o processamento normal. Então, lembra, quando é um mais é ou. Se foi para R1, então foi processado nesse autômato de cima. Se foi para R2, é processado nesse autômato de baixo. No final, quando chega nos estados de aceitação do autômato de cima, a gente tem uma transição vazia para o estado de aceitação do nosso novo autômato. E se chegou em estado de aceitação do autômato de baixo, a gente tem também uma transição vazia para o estado de aceitação. Com isso, a gente mostrou que se 2 autômatos existem para processar R1 e R2, fazer o autômato para R, que é a união de R1 com R2, é só fazer esse autômato, onde você coloca um estado inicial e um estado final. E aí você liga os estados iniciais com transição vazia e liga o estado final com esse novo estado também com transição vazia. No caso da concatenação, a gente precisa primeiro processar a cadeia, a parte de R1 e depois processar a parte de R2. Ou seja, cria novamente um estado inicial, transição vazia, processa a cadeia aqui dentro. Terminou, chegou no estado de aceitação. Aí agora a gente tem que processar R2. Então faz mais uma transição vazia, começa no estado inicial, ele não é mais um novo estado inicial, ele não é mais estado inicial, né? O estado inicial é esse aqui. Faz o processamento que se deve, se chegar no estado de aceitação,
transição vazia, chegou e a cadeia aceita. E por último, talvez o mais complicado aqui, é a operação de concatenação sucessiva, operação estrela. Se a gente tem R1, que é aceito pela máquina N1, a gente começa com um novo estado de aceitação e vai para essa máquina. Então, a partir de Q1, a gente processa toda a cadeia. Quando chegou no estado final, a gente pode ir direto para o estado de aceitação, tá? Mas a gente pode permitir mais algumas iterações. Então, tem uma transição vazia para voltar para Q1. E aí processa de novo, volta para Q1, processa, volta. Então, a gente pode ficar iterando aqui, que é exatamente isso que a gente tinha quando a gente tinha a expressão regular R1 estrela. E por último, para lembrar que quando é a expressão regular estrela, tem também a cadeia vazia. Então, o R0 ele pode fazer uma transição direto para o F0, logo a cadeia vazia também aceita. Certo? Então, usando os casos bases e os operadores, a gente consegue converter qualquer expressão regular num autômato com estados com transições vazias. E vamos ver um exemplo aqui antes de terminar a aula. Suponha que a gente tem essa expressão regular aqui, que é 0, 1, estrela ou 1. Então, a gente vai aceitar ou a cadeia que tem 0 e vários 1s, ou a cadeia que tem só 1. Eu vou dividir essa cadeia aqui nos casos bases, porque a gente tinha aprendido a montar apenas para os casos bases esses autômatos. Então, esse primeiro autômato aqui vai processar só o 0. Esse segundo autômato vai processar... Desculpa, esse aqui que é mais básico, né? Vai processar essa parte. E esse autômato aqui de baixo processa o 1 iterado. Então, se você olhar com calma, você vai ver que é exatamente isso que está sendo feito nos autômatos 1, 2 e 3. Agora, a gente vai para as operações. A primeira operação que a gente vai fazer é essa operação aqui, de 0 concatenado com o resultado do 1 estrela. Vejam só, eu peguei aqui o autômato que era só do 0, esse aqui era o autômato só do 0, esse aqui era o autômato do 1 iterado. E aí eu fiz aquelas ligações que eu falei para vocês. Olha, coloquei a transição vazia a partir do estado inicial. Quando acabou de processar, outra transição vazia e outra transição vazia chega aqui. Então, esse é o autômato para essa primeira parte. Continuando, eu preciso colocar a soma. Bom, para colocar a soma, eu tenho esse autômato aqui, da nossa primeira parte, que é o do slide anterior. Deixa eu mudar de cor aqui. E o autômato da segunda parte é esse aqui de baixo. Esse autômato aqui de baixo. O autômato aí de baixo é o autômato do 1, que a gente tinha feito como caso base. Faço as ligações do epsilon para o estado final. E a soma, a operação de soma, era aquela que a gente abria dois autômatos e ligava o estado inicial com transição vazia e depois ligava o estado final com transição vazia também. Tirando um pouco aí dessas figuras, a gente consegue ver que esse autômato finito não determinístico com transição vazia é equivalente a essa expressão regular. Vamos testar, né? Você tinha uma palavra onde você tinha um 0 seguido de vários 1s, e outra possibilidade era só a palavra 1. Se a gente tiver só a palavra 1, a gente vem para cá, processo 1 aqui, vem para cá, chegou no estado de aceitação. Então essa cadeia aqui foi aceita. Se a gente tiver com essas palavras aqui de cima, né, que são 0 e 1 iterado, a gente vem para cá, outra transição vazia, aqui o 0, que era obrigatório, vem mais uma transição vazia, e aqui eu faço 1 estrela. Aqui eu posso ficar processando 1 várias vezes. Quando a gente chega no final, a gente usa as transições espontâneas para chegar no estado de aceitação. Então essa cadeia também é aceita. Isso significa que esse autômato é equivalente a essa expressão regular. É claro que esse autômato tem um monte de expressão vazia que a gente poderia cortar, né? Então a gente poderia já imaginar aqui direto uma transição, podia apagar esses estados aqui, essa transição, aqui também, né, outra transição direto. Dá para simplificar. Existe uma parte dessa teoria onde a gente vê minimização de autômatos, então tirar estados que não são úteis para a gente pode fazer isso, mas a gente não vai ver nessa disciplina. O interessante aqui é poder ver que existe sim um mecanismo para converter uma expressão regular em um autômato finito com transição vazia. Com isso, a gente acabou de mostrar se uma linguagem é definida
com uma expressão regular R, então com certeza existe um autômato finito não determinístico com transições vazias, tal que a linguagem aceita por esse autômato é o mesmo que a linguagem que foi definida pela expressão regular. Portanto, elas são linguagens equivalentes, e todas essas são as linguagens regulares, a classe de linguagens que a gente viu lá na hierarquia de Chomsky. O que a gente viu até agora? A gente viu autômatos finitos determinísticos na primeira aula, depois a gente viu os não determinísticos e a gente viu que eles são equivalentes. A gente viu como converter uma notação na outra. A gente viu na aula de hoje autômatos com transição vazia e a gente viu como convertê-los em autômatos sem transição vazia. A gente viu também expressões regulares e a gente viu como converter essas expressões regulares em autômatos com transição vazia. Tá? E eu falei para vocês que existe também a possibilidade de, a partir de um autômato determinístico, mostrar qual que é a expressão regular, mas a gente não vai ver isso. Tá? Todas essas notações equivalem a formas de processamento, definição e denotação das linguagens do tipo 3, nessa hierarquia aqui de Chomsky, tá? E elas são equivalentes às linguagens regulares. A partir da aula que vem, a gente vai começar a falar das linguagens que não são do tipo 3, então a gente vai discutir quais são as linguagens que não são regulares. Até agora, tudo que a gente falou eram linguagens regulares. Por exemplo, se a gente tivesse a linguagem L1, ela é uma linguagem regular? Ela é uma linguagem regular. Por quê? Porque eu sei escrever um autômato que começa em Q0, depois faz a transição A para Q1, e a partir de Q1 ele fica com a transição B, e Q1 é um estado de aceitação. Então, para a linguagem L1, esse autômato M1 aqui, determinístico, aceita essa linguagem, logo ela é uma linguagem regular. A linguagem L2 é AN, BN, também eu posso escrever uma expressão aqui maior que zero. Deixa eu mudar aqui. Para N maior do que zero, eu posso escrever agora uma expressão regular para ela. Então, uma expressão regular seria A estrela, depois um B. Se eu posso escrever uma expressão regular, ela é uma linguagem regular. E por último, a linguagem AN-BN. Essa é uma linguagem regular? Pelo vermelho aqui já dá para entender que não, porque não é possível escrever um autômato para essa linguagem. Por exemplo, se eu tiver aqui o autômato Q0, aí eu fico processando A aqui. Quando eu vejo um B, eu venho para Q1, eu fico processando um B. O que esse autômato aceita é a linguagem A estrela, B estrela. Na verdade, B+, né? Mas não necessariamente a quantidade de A's que eu vou processar no primeiro estado é igual à quantidade de B's que eu vou processar no segundo. Não tem como armazenar em um outro lugar, não existe memória para o autômato para saber. Processei 10 A's aqui, então eu tenho que processar 10 B's aqui. A gente vai aceitar também quando tiver 10 A's e 10 B's, mas não vai ser necessariamente, N não vai ser necessariamente igual. Então o que a gente pode falar aqui é que a N, BM, tá? Para NM maior do que zero. Então a gente vai começar a falar isso na próxima aula. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês. A gente se encontra na semana que vem. Até mais.